E aí lá atrás, Bruno, você falou assim que a gente precisa convencer o treinador, né? E assim, se tiver algum preparador físico aqui, né? Antes de convencer o treinador, você precisa se convencer disso. Você precisa acreditar nisso, né? E é muito importante. Então, não necessariamente a gente vai criticar o trabalho de um treinador, de um preparador físico. A questão não é essa. É ter pontos a melhorar. O que é que a gente pode fazer diferente dentro do planejamento que a gente consiga otimizar o nosso tempo. Talvez o pulo do gato esteja também um pouco nesse caminho. E aí a gente também entende que é difícil pegar a teoria e transferir ela para a prática, né? E aí talvez gera um pouco de preguiça em alguns profissionais no sentido de, puxa vida, esse estudo aqui ele é em inglês, né? Já é um dificultador. E aí, nossa, ele não tem nada a ver com a minha realidade. Ele fez uma amostra que não tem nada a ver com o público que eu trabalho. E isso gera uma dificuldade, né, Bruno? E geralmente as pessoas elas não periodizam, acho que muito em função disso. E não é bem assim. A gente, no nosso canal, a gente consegue, principalmente lá no Telegram, trazer esses estudos de uma forma mais clara. E aí eu acho que vocês vão conseguir transferir para a realidade de vocês. E aí dentro disso, Bruno, eu acho que muitas pessoas devem estar se perguntando, muitas dúvidas, sobre qual é o melhor método para poder periodizar. Né? A gente já falou isso em alguns outros cursos, mas enquanto na verdade não tem um caminho só, né? O mais importante, aliás, não sei se é o mais importante, mas é muito importante ter claro o conceito de cada do planejamento em si, né? De todas as formas de periodizar. O que você acha? Bom, concordo. Os modelos são vários, né? Não existe um caminho mais correto. As pessoas tentam vender isso, tá? É muito comum vocês verem uma força muito grande de tentar vender um modelo ideal. Seja o periodizado, seja o não periodizado, seja uma forma de basear o treinamento e monitoramento, seja uma forma de basear em algum modelo de planejamento específico que algum profissional desenvolveu. E eu acho que a complexidade do treinamento esportivo, isso não se restringe a atletas, também a gente fala de treinamento esportivo para fisicamente ativos, a complexidade não nos permite falar que existe um modelo ideal. Nunca vai existir um modelo ideal. Você pode ter uma equipe numa temporada que um determinado modelo de periodização, uma forma de periodizar vai se encaixar mais e na outra temporada não vai se encaixar. Antes de eu falar dos modelos, deixa eu contar uma história. Eu sou preparador físico de atletas de judô, atletas de base, tá? Lá do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG. E essa semana eu estava justamente discutindo com o meu estagiário o seguinte: ele fez algumas perguntas sobre por que eu estava dando treino de resistência de força nessa pré-temporada, enquanto se eu sempre fazia assim, o que vinha depois. E eu falei para ele o seguinte: ele chama Giovan, deve ver essa live em algum momento aí. Eu falei: Giovan, isso depende de como meus atletas foram avaliados no início da temporada. Pré-temporada anterior, eu fiz outro tipo de planejamento, meu foco foi força máxima. Os testes de força máxima dos meus atletas estavam péssimos. E aquele momento da pré-temporada era um momento onde eles iam ter menos tempo de treinamento específico e ter mais tempo para executar treinamentos gerais. Eles iam ficar mais tempo comigo na sala de treinamento de força. Eu vou desenvolver aquilo que eles estavam mal, péssimo. Era força máxima naquela época. Só que nessa pré-temporada agora, eu precisava dar um foco maior em força, em resistência de força, em adaptação morfológica, porque eles perderam massa magra, muito tempo dentro de casa por causa da pandemia, sem carga mecânica elevada sendo imposta a esses atletas, e seria uma irresponsabilidade minha já levá-lo direto para o treino de força máxima. Mas é diferente da pré-temporada anterior, que eles vinham de somente 2 semanas de transição, onde eles tinham terminado a temporada fazendo muita força máxima, muita velocidade. Então já podia chegar direto à força máxima. E aí, quando você vai ver o modelo, tem modelo que te fala, ó, começa em volume, faz resistência de força e só depois aumenta a intensidade. Não!
Não tem disso. Se você acompanha os seus atletas, se você tem dados de avaliação, você vai atacar aquilo que é mais vulnerável. Aconteceu na nossa equipe de futsal lá que a gente conseguiu iniciar uma temporada com uma carga muito superior. Mas não só um volume superior, uma intensidade superior também. Mas é porque a gente teve só 3 semanas de transição e os atletas voltaram, os testes de salto dele de contra-movimento estavam extremamente bons. Por que eu vou começar com a intensidade lá embaixo e o volume lá em cima? Não faz sentido, eles estão prontos para receber intensidade. E eu vou seguir o modelo à risca? Então, gente, não existe um modelo ideal. Mas vamos falar um pouco sobre os modelos de periodização, os modelos de treinamento, porque eu acho que a gente precisa primeiro entender o que cada modelo traz. Apesar de ser muito ensinado na graduação e muito discutido em cursos, lives, em artigos de opinião que questionam, artigos de opinião que defendem, eu ainda acho, opinião pessoal minha, eu não sei se o Marcelo concorda, que, inclusive nos estudos, sabe-se pouco sobre os pormenores de cada modelo, né? E na hora que você vai ver a pessoa aplicando na prática, sabe menos ainda. Então, vamos lá. Modelo tradicional, que quando a gente fala de tradicional, a gente está falando da concepção de Matveev, o modelo de periodização tradicional de Matveev. O que todo mundo sabe falar? A inversão da curva de volume e intensidade. Então, eu começo com um elevado volume com a baixa intensidade, isso vai se invertendo ao longo da temporada, eu vou reduzindo o volume e aumentando a intensidade. Esse era o modelo tradicional. Só que, mesmo assim, as pessoas se concentram só nisso. O modelo tradicional fala que volume tem que reduzir, intensidade tem que aumentar, primeira fase geral, depois uma fase competitiva onde eu vou ter o pico de performance. E aí começa a criticar, mas isso não adequa ao calendário, não dá para fazer só geral, eu preciso do específico, não tem porquê, esse geral não me prepara para o específico e tal. Só que a galera esquece que o modelo não era só isso, não. Eu não sei se todo mundo parou para ler e entender a teoria nos mínimos detalhes, mas sabe o que o modelo tradicional te ensina a fazer? E foi uma das coisas que me ajudou muito a enxergar a organização do treinamento. Ele te ensina que nas modalidades complexas, onde você precisa desenvolver várias capacidades, potência aeróbica, resistência de força, força máxima, técnico-tático, capacidades cognitivas, capacidades coordenativas, você tem um monte de coisa para desenvolver, você enxerga que você precisa desenvolver um monte de qualidade. Ele te dá uma forma lógica de organizar prioridades de capacidade. E essa questão do volume e intensidade era um dos aspectos da teoria, que as pessoas se apegam a ela. Bruno, está muito teórico, dá um exemplo. Um treinamento de um atleta de luta. Judô, vamos lá para minha praia. Judô não é a minha única praia, não. Inclusive o treinador Paulinho Cardoso está na live aí, e de vez em quando eu fico falando muito na orelha dele sobre futsal, né? Tentando ver se eu aprendi realmente futsal com ele, porque ele foi um grande treinador que me ensinou. Mas vamos falar de judô e depois eu dou um exemplo no esporte coletivo. O judoca precisa de força máxima de membro superior, o judoca precisa de resistência de força de membro superior, o judoca precisa de força de salto de membro inferior. De potência de membro inferior. Geralmente a gente mede com teste de salto, por isso que eu falei salto. Potência de membro inferior. Ele precisa de potência aeróbica, um bom VO2 para recuperar entre lutas. Eu considero que ele precisa de uma boa flexibilidade para executar alguns golpes. Ele precisa de uma infinidade de capacidade. E aí, você poderia treinar tudo isso no específico, na atividade fim. Inclusive, foi o que o Paulinho comentou aqui. Então, por que perder tempo compartimentalizando as práticas? Só que aí, Paulinho, a gente tem uma questão que é o seguinte, e senhores que estão nos escutando. Se eu treinar só o específico, quando eu quero desenvolver um atleta de base, principalmente, vamos começar lá, um atleta em desenvolvimento. Se eu quero treinar só o específico, eu vou gerar uma dificuldade de atender o princípio da variabilidade.
E quando esse princípio da variabilidade ele não é atendido de maneira uniforme, nós temos dois problemas. Monotonia. Essa monotonia do treinamento, que é quando a carga é muito igual todos os dias, impacta na recuperação e pode impactar no overtraining. E pode impactar na resposta cognitiva. E aí o modelo tradicional ele pode te atender e te ajudar a organizar diferentes capacidades. Tá? Já o modelo de blocos, quando você dá focos em determinadas capacidades, ele pode te ajudar a minimizar o efeito do treinamento concorrente. E esse é um problema. Em modalidades complexas, onde você treina somente o específico, você vai ter uma concorrência, em alguns momentos, na adaptação aeróbica com a adaptação de força. Então, o modelo de blocos pode te ajudar a minimizar, em alguns momentos da temporada, essa concorrência entre adaptações. Então, a essência do modelo tradicional não está na inversão de volume e intensidade. A essência do modelo tradicional está na organização de diferentes capacidades sendo treinadas. Ela está na organização de diferentes capacidades sendo treinadas ao mesmo tempo com diferentes predominâncias. O modelo de blocos, ele dá ênfase. Só que o modelo de blocos ele não atende esportes coletivos muitas vezes porque você não consegue ter ênfase em capacidade. Você tem uma complexidade do jogo, do calendário. Bruno, então qual modelo seguir? Qual sentido seguir? Pessoal, primeira coisa que vocês têm que entender, você não tem que seguir o modelo ao pé da letra. Você pode atender vários modelos dentro da mesma temporada. Isso vai depender das avaliações, vai depender do controle de carga, do monitoramento da carga, da situação, do contexto da equipe. Então, o contexto da equipe vai influenciar se você vai seguir o modelo ou não. E aí, gente, falando então de modelo, primeira coisa que vocês têm que pensar, anota aí no papel se você está escutando essa live e pensa sobre isso depois. Primeira coisa que você vai anotar, quantas capacidades eu tenho para treinar? Qual é a predominância? O que influencia mais o meu desempenho? Porque se for um esporte tipo natação, um velocista, você tem uma capacidade predominante, força e velocidade. Se for um atleta de levantamento de peso olímpico, você tem uma capacidade predominante, potência. Se for um atleta de atletismo em uma determinada prova, você tem os velocistas, você tem os fundistas. Se for um atleta de luta, você já tem um modelo mais misto. Isso vai depender do estilo de luta. Agora, se é um praticante de atividade física, de exercício, vai depender do objetivo. Se é emagrecimento, se é um determinado concurso público, se é somente ganhar qualidade de vida. E aí, se você estiver falando de qualidade de vida, esse objetivo é baseado nos exames sanguíneos, por exemplo, que te dão uma direção de, às vezes, qual treinamento pode ser mais efetivo para melhorar uma determinada qualidade do indivíduo.